Judas, na sua epístola de capítulo único, a partir do verso 3, diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram dissimuladamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Verso 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. Meus irmãos, diferentemente do que normalmente eu faço, sempre gravo ali no meu quarto, apesar de muito tempo já não gravar um vídeo, mas resolvi, uma vez que houve uma mudança na minha vida, eu vim do Rio de Janeiro aqui para Brasília, me mudei para Brasília, resolvi gravar esse vídeo fora do quarto, fora da minha casa, e gravar nesse parque aqui, que é o Parque Ecológico da Asa Sul, em Brasília, até para materializar essa transição, essa mudança lá do Rio de Janeiro para Brasília. E tudo o que eu vou falar nesse vídeo tem a ver com essa mudança, tem a ver com essa cidade que eu estou morando agora, porque algo tem me chamado a atenção. Brasília tem atravessado a sua segunda pior seca da história. A pior seca que Brasília teve foi em 1963, e a gente está a 5 dias de quebrar esse recorde de mais de 160 dias sem chover. A última vez que choveu aqui em Brasília foi final de março, início de abril, e a gente já está chegando em outubro e ainda não caiu mais uma gota de água aqui em Brasília. E, meus irmãos, o que me chama a atenção não é só o fato da seca, da umidade relativa do ar tão baixa, ali na casa dos 7%, mas é que, vez por outra, eu olho para o céu e tem muitas nuvens aparentemente carregadas, mas que não chove, não cai uma gota d'água. E há cerca de um mês, mais ou menos, eu viajei para Salvador a trabalho, e nós fomos num avião de pequeno porte, e por conta disso, essa viagem durou mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas, e durante aquele voo, aquele trajeto, eu olhei para trás e vi que todos estavam dormindo, eu estava na primeira cadeira, e eu comecei a meditar e pensar e orar, e eu comecei a falar assim: fala comigo aqui dentro desse avião, e eu vou aproveitar essas horas para estar orando, para estar buscando o Senhor, e comecei a ler minha Bíblia ali, até o momento que o avião começou a ficar ora sobre as nuvens, ora sob as nuvens, e eu comecei a olhar que tinha muitas nuvens. Ele não ia numa altura muito alta, então eu conseguia ver bem as nuvens ali, e eu fiquei pensando, como é que pode ter tantas nuvens e não haver chuva? E eu falei assim, parece que essas nuvens não têm águas. E imediatamente eu fui levado a esse texto de Judas. Eu fui levado a esse texto onde Judas vem alertar os seus irmãos quanto a esses homens que têm se infiltrado e têm, de alguma forma, transformado o entendimento da graça de Deus em dissolução, em libertinagem. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei, como é que pode ter tantas nuvens e não haver chuva? Uma expectativa de algo grandioso, mas que no fim de tudo não entrega nada. Então eu comecei a ser levado a pensar sobre esse texto, e é sobre isso que eu gostaria de falar agora nesse vídeo, elencando 3 pontos principais daquilo que Judas traz como as características desses homens. Mas antes de entrar nessas características, eu queria dizer algo que durante muito tempo eu pensava que eu não veria esses homens entrando na igreja, ou tinha medo de não reparar nesses homens entrando na igreja. E de um tempo para cá eu tenho sentido a necessidade não só de alertar a igreja ou me alertar quanto a esses homens entrarem ou não no corpo de Cristo, mas que nós não venhamos a nos tornar como esses homens, não nos tornar como homens, como nuvens sem águas. E Judas vai dizer as 3 características desses homens, para que esses homens já vêm se infiltrando dissimuladamente, sem perceber, sorrateiramente no meio da igreja. E quantos escândalos, quantas coisas nós temos visto no meio do corpo de Cristo. E, meus irmãos, isso é tão sensível, isso é tão sério, que se a gente não se atentar para isso, nós podemos ser enganados por esses homens. E pior, nós podemos nos tornar como esses homens. E até ter uma aparência de evangelho, até ter uma aparência de filho de Deus, mas está destituído da essência do evangelho, do próprio Espírito Santo. Então, meus irmãos, Judas vai continuar aqui no capítulo 19, no versículo 19, a falar assim, são estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. E, meus irmãos, Judas, diferentemente de nós, ele não tinha a facilidade de acesso aos seus irmãos como nós temos hoje. Hoje nós temos as redes sociais, como eu falei no início do vídeo, eu viajei
para Salvador. Há um mês atrás, eu saí de Brasília para Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista para Salvador e de Salvador para Brasília. Isso tudo no período de um dia. Então, rapidamente, eu fui para outro estado e voltei. Diferentemente de Judas, que estava tão esperançoso, tão ansioso de encontrar os seus irmãos, para falar sobre a salvação comum, para falar sobre a fé partilhada por Jesus Cristo. Mas ele fala, não, eu vou interromper toda essa alegria, porque eu preciso falar algo muito importante para a igreja. Eu preciso falar algo muito importante para meus irmãos. Eu preciso alertar os meus irmãos contra esses homens que têm tentado destruir o entendimento da graça de Deus. E, meus irmãos, o que nós temos visto é exatamente isso. As pessoas usando a graça de Deus para cobertar pecados. As pessoas usando a graça de Deus para justificar os seus pecados. Enquanto a graça de Deus é justamente o princípio que Deus trouxe para destruir as obras do pecado, para destruir aquilo que se levanta contra a obediência de Cristo. É a arma de Deus para destruir tudo isso daqui. E é um pouco do que nós vamos falar aqui. Mas Judas traz 3 características sobre esses homens. E a primeira característica que ele traz no verso 19 são estes os que causam divisões. Meus irmãos, a Bíblia diz, Paulo falando aos Efésios, ele fala que Jesus, ele destruiu a parede de separação entre judeus e gentios. E o que nós temos visto através de tantas doutrinas, de tantas novas religiões, de tantos novos entendimentos, nós temos levantado muros de separação entre os nossos irmãos. E tudo aquilo que se levanta contra a comunhão de Cristo é pecado. Tudo aquilo que se levanta contra a união dos irmãos. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando Jesus ele está prestes a ser levado ao céu, à cruz, na verdade, prestes a ser crucificado, para que ele reúne os discípulos à mesa e ceia com aqueles discípulos. Ele tem um momento de comunhão com aqueles discípulos. Ele parte o pão com aqueles discípulos. Ele fala assim, olha só, eu desejo ansiosamente estar com vocês. Mas isso aqui não vai se repetir até que eu volte. E ele partilha aquele pão, ele explica o que seria a crucificação, ele explica o que estava prestes a acontecer, os fatos estavam prestes a acontecer contra a crucificação dele. E Jesus é crucificado. Depois Jesus é crucificado, é morto, depois, logo em seguida, Jesus é ressurreto. E quando Jesus ressuscita, fala que ele se encontra com alguns discípulos no caminho de Emaús. E aqueles discípulos não reconhecem Jesus. O próprio Jesus em carne e osso está ali diante deles. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus faz uma coisa então. Ele não repete a crucificação para aqueles discípulos entendam. Ele repete a mesa. E lá na mesa fala que quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E é só na comunhão de Cristo que nós podemos conhecer verdadeiramente a Cristo. E se esses homens conseguem destruir a comunhão, eles conseguem destruir juntamente o conhecimento de Cristo. Porque Cristo só pode ser visto realmente na mesa. Ele só pode ser visto na comunhão. É por isso que é o amor do Pai revelado na graça do Filho, mas consumado na comunhão do Espírito. Então todo aquele que se levanta contra a verdadeira comunhão, ele tem uma intenção de isolar, de separar, de murar o nosso entendimento e a nossa relação. A Bíblia fala que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. E Salomão também fala no capítulo 6 de Provérbios, nos versos 16 e 19, olha como isso é sério, olha como isso aqui é uma característica tão séria. A gente pensa que isso não é só mais uma doutrina, é só mais uma forma de separar. Meus irmãos, isso é muito sério. A Bíblia fala assim, 6 coisas Deus odeia, no capítulo 6 de Provérbios. E a 7ª ele abomina. O que será que Deus abomina? Tem 6 coisas que ele odeia. Quando a gente começa a ler essas 6 coisas, a gente pensa que são coisas tranquilas. Mas a Bíblia fala assim, pés que se apressam para a maldade, mãos que derramam sangue inocente, lábios que proferem palavras mentirosas. Olha só tudo que Deus está falando. Isso tudo ele odeia. Se Deus odeia pés que se apressam para a maldade, mãos que derramam sangue, ou seja, um homicídio, um assassinato, ele fala assim, mas a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª que ele abomina? Deus fala assim, a 7ª que ele abomina é aquele que semeia dissensão, divisão, discórdia entre irmãos. Então tudo aquilo que se levanta contra a comunhão do Senhor, isso é abominável diante de Deus. Então, que a gente se atente, para que no nosso entendimento, a gente não separe os nossos irmãos, mas a gente junte. Né? Há cerca de um tempo atrás aqui em Brasília, o meu irmão compartilhou uma palavra que ele ouviu na igreja que ele frequenta, e o pastor daquela igreja, ele trouxe uma coisa muito, muito profunda, que eu nunca tinha pensado, como meu irmão falou, ele também nunca tinha pensado, mas como faz sentido o que ele falou. Ele falou assim, aquele texto de Hebreus fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele trouxe uma ótica muito importante sobre esse texto,
E a gente sempre pensa, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente pensa, a gente vê o Senhor, né? No sentido da glória, de encontrar o Senhor. Mas ele fala assim, de tal forma que as pessoas possam ver o Senhor através da sua vida. Seguir a paz e a santificação, para que os outros possam ver o Senhor. E quando ele falou aquilo ali, eu falei, realmente faz muito sentido. Porque Jesus fala isso. Por causa de vocês é que eu me santifico. Para que vocês vejam o Pai é que eu me santifico. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Quem visse Jesus, via o próprio Deus que habitava em luz inacessível. Então, meus irmãos, a nossa santificação traz revelação de Cristo para os outros. E o problema não é eu não ser parecido com Cristo apenas, mas é que as pessoas não enxergarem Cristo por causa de mim. E, meus irmãos, isso é muito sério. Não todo aquele que se levanta contra o entendimento de Cristo, aquele que tenta separar, murar novamente, aquilo que Jesus já quebrou, já destruiu, isso é abominável diante de Deus. A Bíblia traz isso como um pecado abominável. A Bíblia traz isso como se nós fôssemos como esses homens, nuvens sem água, nuvens destituídas de água. É uma expectativa de algo grande, mas que no fim não entrega nada. No fim é só uma expectativa, no fim é só uma aparência, até parece que é do céu, mas não entrega absolutamente nada. Está vazio, está oco. Então, meus irmãos, a segunda característica que Judas traz, ele fala assim, esses homens são sensuais. E quando a gente olha essa palavra sensual, a gente tende a pensar rapidamente, e isso faz todo sentido, em sensualidade, em sexualidade, em imoralidade, em promiscuidade. Só que, meus irmãos, existe algo mais profundo ainda nessa palavra. Essa palavra sensual, lá no grego, quando ela é traduzida, ela traz uma ideia daquele que dá vazão aos seus sentidos. Aquele que olha para os seus sentidos, que é apetecido pelos seus sentidos. E um exemplo que eu gosto de usar sempre quando eu falo sobre os sentidos é experimenta orar dentro de um shopping. Como é difícil orar dentro de um shopping, porque o nosso olfato está aguçado pelo cheiro das comidas dali, a nossa audição está aguçada pelo falatório que tem ali ao redor, e é impossível a gente se concentrar e conseguir realmente ter comunhão com o próprio Deus quando a gente está com todos os nossos sentidos ali aflorados. Então, meus irmãos, a Bíblia está falando sobre os homens sensuais, no sentido que aquele que dá vazão aos seus sentidos, ou seja, aquele que tem o que Paulo fala aos Filipenses, aquele que faz do seu ventre o seu Deus, e cumpre tão somente a sua própria vontade, não olhando para a própria vontade de Deus. E quantas vezes a gente sai de casa falando, Deus, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, abençoe isso aqui, enquanto deveria ser o contrário. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde é que o Senhor quer soprar o teu vento? Onde é que o Senhor quer que eu vá? Quem o Senhor quer que eu toque? Por quem o Senhor quer que eu ore? Então, meus irmãos, todo aquele que se dobra sobre os seus próprios sentidos, sobre a sua própria vontade, faz no seu ventre o seu próprio Deus. Isso é muito sério, porque o pecado original, no sentido de originalidade daquilo que passou para os homens através de Adão e Eva, trouxe algo muito, muito simples em relação a isso. Porque foi quando Adão e Eva tentaram decidir o bem e o mal sobre a sua própria vida, é que eles pecaram diante do Senhor e se perderam. Quando eles deram vazão aos seus próprios sentidos, é que eles se perderam. E Deus fala assim, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Adão vai lá, Eva vai, enganada pela serpente, eles comem naquela árvore. E a Bíblia não fala que eles morreram, mas fala que eles foram tirados da presença de Deus. Isso é a verdadeira morte. Não é a morte física do corpo mortal, mas é a morte dos sentidos. Adão ouvia ao Senhor, via ao Senhor, de alguma forma até tocava no Senhor, mas a partir daquele pecado, ele não mais teve comunhão com o Senhor. Isso é a verdadeira morte. Então todo aquele que se dobra sobre sua própria vontade, no sentido de satisfazer suas carências, no sentido de satisfazer suas vontades, ele está se tornando um homem sensual. Um homem que se dobra sobre os seus próprios sentidos. Um homem que cumpre a sua própria vontade, destituído totalmente da vontade de Deus. Então todo aquele que quer fazer a sua própria vontade se rebela contra o Senhor. Todo aquele que quer viver sobre a ótica da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, são homens sensuais, são nuvens sem águas, enganando o povo de Deus. E no fim das contas, ao invés de eu ser um filho obediente, a fim de cumprir a vontade do Pai, eu sou apenas um filho mimado, rebelde, querendo cumprir a minha própria vontade. E se isso não acontece, eu vou chorar, eu vou fazer pirraça para que a minha vontade seja cumprida. Isso não é a característica do filho de Deus, mas é a característica de um homem que se rebela contra a vontade de Deus verdadeira. E a terceira característica, meus irmãos, é esses homens não têm o Espírito. Eles até se parecem com Deus, eles até se parecem cristãos e filhos de Deus, mas no fim de tudo, eles não têm o Espírito Santo.
E, meus irmãos, eu vou falar algo aqui que pode parecer estranho, mas ninguém conhece melhor Deus externamente, na sua exterioridade, do que o diabo. A Bíblia fala em Ezequiel que ele assistia diante de Deus. Então, ele conhece exatamente o que é ser como Deus. Ele conhece a aparência de Deus. Ele conhece o que é ser Deus na sua aparência e não na sua essência. E, meus irmãos, tudo aquilo que tem se levantado tem confundido o corpo de Cristo, porque é aparência, é performance, aparenta muito ser como Deus. E às vezes a gente passa por isso, a gente dá o nosso dízimo, a gente levanta a nossa mão, a gente vai aos cultos, isso de alguma forma, interiormente, nos garante diante do Senhor. E às vezes está tão longe, destituído da essência do Senhor. Isso tem se tornado algo muito sério no meio do corpo de Cristo, porque algo que eu tenho pensado esses dias, que todo crescimento, nem todo crescimento é algo de Deus. Às vezes a gente pensa que crescer porque está dando certo é algo de Deus. Isso tem até uma aparência de coisa certa, mas no fim de tudo é errado. Quando Moisés bate naquela rocha ali no deserto e sai água, deu certo. Mas como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, né, ele fala isso, ele fala assim, não é porque uma coisa deu certo que é certo. E é verdade o que ele está falando. E às vezes a gente pensa porque nosso ministério está crescendo e dando frutos, é porque Deus está abençoando. Meus irmãos, existe um crescimento que ele é benéfico, né? Quando a célula ela se multiplica, né? Aquele processo de mitose, de meiose, existe um crescimento natural da célula, mas também existe uma metástase, que é um crescimento desordenado e maligno, que mata o nosso corpo. Então, não é porque uma coisa está crescendo e dando certo que isso vem de Deus. Não é porque aparentemente parece de Deus que isso realmente é de Deus. Então, meus irmãos, os espíritos precisam ser aprovados. E aquele que não tem o espírito, ele pode estar fazendo tudo aquilo que parece de Jesus, pode estar fazendo tudo aquilo que parece de Cristo, mas no fim de tudo é o espírito do próprio anticristo. Então, meus irmãos, a única forma de a gente discernir isso, a única forma de nós nos voltarmos para a comunhão, de nós nos voltarmos para a verdadeira obediência de Cristo e sermos como Cristo, é fazendo aquilo que Júlio vai falar no verso 20, antes de ler esse verso. Eu queria só terminar falando sobre essa questão de não ter o Espírito, de ser destituído do Espírito. A gente olha para uma nuvem no céu e ela aparece do céu. A gente olha ela escura às vezes, naquela expectativa de que vai chover, e a gente fala, não, hoje vai ter chuva, mas no fim de tudo ela não entrega nada, porque ela não tem água. E Jesus vai falar isso em João, ele fala assim, no interior de vocês fluiriam rios de água viva, que fluiriam para a vida eterna, que jorrariam para a vida eterna. E ele está falando do Espírito Santo. Essas águas, a Bíblia traz como o Espírito Santo, como aquilo que vai tocar, como o Espírito do próprio Cristo. Então, meus irmãos, a gente até pode ver homens e mulheres fazendo algo parecido com o que é de Deus, mas eles são aparentes. Como eu falei, o diabo conhecia o Senhor aparentemente. Ele sabe exatamente como ser como Cristo. E isso é tão sério que a forma de enganar os cristãos não vai ser trazendo um caminho contrário àquilo que é o cristianismo, mas um caminho paralelo, algo muito parecido com o cristianismo, mas que é modificado, que é dissimulado. E no fim de tudo, aquilo que eu acho que é de Cristo está muito longe de ser de Cristo. E no fim, quando eu chegar, a Bíblia fala que existe uma porta, que existe um caminho e que existe um alvo. E a gente tem tentado, vez por outra, alargar a porta estreita, alargar o caminho estreito. E no fim de tudo, esse caminho não vai dar no lugar que deveria dar. Esse alvo vai estar mudado. Esse destino vai estar mudado. Então, meus irmãos, que a gente se atente. E a gente cumpra aquilo que Judas está falando no verso 20. E para terminar esse vídeo, eu queria falar sobre isso. No verso 20, Judas fala a forma de eu não viver essas características desses homens, de eu não ser como esses homens. Ele fala assim, ó, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Edificando-vos não é eu me edificar, é eu edificar os irmãos me edificarem. Edificando-vos, edificar um ao outro. Então, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito. E eu queria terminar fazendo menção do texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim, ó, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Esse texto está lá em 2 Coríntios 10, versos 4, capítulo 4, versos 10, verso 10 e 11, ele fala assim, ó, ele fala assim, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, contra tudo aquilo que se levanta contra a obediência de Cristo. Meus irmãos, a única forma de desfazer essas armas das trevas, a única forma de destruir esse conhecimento errado, essas fortalezas que se colocam sobre a nossa mente, é orando em todo o tempo no Espírito.
Meus irmãos, e de preferência, edificando-vos, ou seja, orando em comunhão, uns pelos outros, a fim de que esse pecado seja iluminado, e a gente não venha a ser enganado por esses homens, a fim de que a gente não venha se tornar como esses homens, no fim de tudo, nos tornarmos nuvens sem águas. Não. O Senhor nos chamou para sermos cheios. Não como cheios de como um copo de fora para dentro, não, mas como uma fonte, de dentro para fora, a jorrar para a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, possa nos encher do seu Espírito Santo, nós possamos ser como Cristo, verdadeiramente, e não como nuvens sem águas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.